Você sabe quem são os maiores artilheiros da história do Vasco da Gama? Os verdadeiros monstros da área, os caras que transformaram suor em gols, gols em glória e glória em dinheiro, prestígio e eternidade? Hoje você vai ver uma lista que vale ouro, os 10 jogadores que mais balançaram as redes com o manto cosmaltino. Cada nome aqui carrega uma história de paixão, de sacrifício, de salários suados e de uma grana que na época valia milhões em emoção. Então já chega junto, vascaíno raiz, deixa o like, se inscreve no Portal Vasco e ativa o sininho, porque aqui a gente conta o que a mídia não mostra. Aqui é emoção, é orgulho, é Vasco da Gama. Vamos começar do 10º lugar e subir até o trono, onde está o maior artilheiro da história do Gigante da Colina. E eu te garanto, quando você ouvir o nome do número 1, vai entender por que ele valeu mais do que qualquer milhão investido no futebol. No 10º lugar, ele, Valdir Bigode, um nome que marcou os anos 90 com muita raça e faro de gol. Valdir era aquele atacante de explosão, que não pensava duas vezes antes de finalizar. Com 144 gols pelo Vasco, ele provou que talento e fome de bola valem mais que qualquer salário milionário. Na época, o Vasco vivia altos e baixos, mas Valdir sempre deixava sua marca. E cada gol dele era como se o torcedor ganhasse um prêmio em ouro. Mesmo com a grana curta e o time enfrentando dificuldades financeiras, Valdir fazia o torcedor sorrir como se tivesse ganhado na loteria. Hoje, ele é lembrado com carinho como um símbolo de entrega e amor à camisa cruzmaltina. No 9º lugar, um nome que vem direto da era de ouro do futebol brasileiro, Lelê, com 147 gols. Jogador rápido, inteligente e técnico, Lelê fazia parte daquele Vasco lendário dos anos 40, o Expresso da Vitória. Um time que jogava bonito e conquistava respeito dentro e fora do país. Naquela época, o futebol ainda não movimentava os milhões de hoje, mas a moral de Lelê valia muito mais que dinheiro. Ele não jogava por salário, jogava por honra, por amor ao Vasco. E é esse tipo de história que mostra que o Gigante sempre foi um clube de raça e coração. Lelê fez parte de um elenco que encheu o São Januário de alegria e colocou o Vasco entre os gigantes do Brasil. O 8º da lista é Sabará, autor de 165 gols. Um atacante que talvez as novas gerações não conheçam tão bem, mas que foi um verdadeiro tesouro em campo. Sabará tinha faro de gol e cada chute dele parecia transformar suor em ouro. Jogou num período em que o Vasco construía sua identidade vencedora e seus gols ajudaram a consolidar o time entre os mais temidos do país. Em tempos onde a renda de um jogo era contada em moedas, Sabará fazia o estádio lotar. Milhares de torcedores vinham só para ver aquele cara que não perdoava o goleiro. E o mais bonito é que ele jogava por paixão, não por milhões. O dinheiro era pequeno, mas o orgulho era gigante, e o gigante era o Vasco. Em 7º lugar, um nome que brilhou no Vasco e no mundo, Vavá, com 291 gols. Foi mais que artilheiro, foi um símbolo de potência. Depois de fazer história com o Vasco, Vavá ainda conquistou o mundo com a seleção brasileira, sendo campeão da Copa de 1958. Mas tudo começou em São Januário, onde o garoto mostrou que tinha uma fome de gol que valia milhões. Se fosse hoje, o salário de Vavá seria coisa de cinema. Milhões por temporada, sem dúvida. Mas o que ele realmente ganhou foi a eternidade no coração vascaíno. Ele é prova de que o Vasco sempre foi fábrica de craques de ouro, que brilham dentro e fora do Brasil. No 6º lugar, um nome gigante, Ipojucan. Foram 225 gols com a camisa cruzmaltina, um verdadeiro colosso da década de 40 e 50, parte daquele mesmo Expresso da Vitória que dominou o Brasil. Ipojucan era um atacante técnico e elegante, mas também implacável, o tipo de jogador que transformava chances em dinheiro, gols em glória e partidas em espetáculo. Cada gol seu era uma explosão de renda para o clube, com milhares de torcedores lotando São Januário para ver o ídolo em campo. Ele foi mais um daqueles nomes que ajudaram a construir o DNA vencedor do Vasco. E o que ele fez com o manto? História pura, ouro em forma de futebol. Chegando ao top 5, temos Russinho, com 230 gols. Um jogador que brilhou nos anos 30, quando o Vasco já começava a se impor como o time do povo. Russinho era craque de bola, dono de um toque refinado e de uma pontaria mortal.
Era o tipo de jogador que, se jogasse hoje, estaria entre os mais bem pagos do país, com salários de milhões, contratos recheados de bônus, mas ele jogava em outra era, quando a paixão valia mais que a grana. Mesmo assim, seu talento gerava renda para o clube, os estádios lotavam, o nome do Vasco crescia e a torcida se multiplicava. Russinho é um daqueles nomes que ajudam a explicar por que o Vasco é gigante. Ele foi ouro puro dentro de campo. Na quarta posição, temos o artilheiro elegante, Pinga, autor de 250 gols. Um jogador completo com uma das maiores potências de chute da história do futebol brasileiro. Pinga jogou entre as décadas de 40 e 50 e foi o terror dos goleiros. Com ele em campo, o Vasco era sinônimo de gols e renda alta. Cada jogo era um espetáculo que atraía milhares de torcedores. E olha que naquela época, sem redes sociais e sem streaming, o marketing era o gol. Cada bola na rede era uma injeção de dinheiro no clube. Pinga era o tipo de jogador que faria qualquer time moderno pagar milhões em salários e prêmios. Mas ele escolheu o Vasco e aqui virou lenda, transformando suor em ouro e amor em história. No pódio, o bronze vai para Ademir de Menezes, com 301 gols. O famoso Queixada, um dos maiores atacantes que o Brasil já viu. Ademir foi um verdadeiro fenômeno, com um chute devastador e uma visão de jogo fora do comum. Campeão com o Vasco, ídolo da seleção e protagonista da Copa de 1950, Ademir era um atleta que valeria fortunas hoje. Se existisse contrato multimilionário naquela época, ele seria o Neymar do seu tempo. Cada gol dele fazia São Januário estremecer, e o nome Queixada era sinônimo de poder, grana e prestígio. Jogadores assim são raros. O Vasco não teve apenas um artilheiro, teve uma mina de ouro dentro de campo. No segundo lugar, o baixinho mais perigoso da história, Romário. Com 326 gols, Romário é o retrato da genialidade e da ousadia. Um craque que não respeitava zagueiro, goleiro, nem estatística. Ele fazia gol de tudo quanto é jeito, de cabeça, de bico, de cobertura, de falta. E o melhor, com aquele estilo marrento, provocador, que fazia o torcedor delirar. Romário foi ouro puro no Vasco. E se falarmos em dinheiro, ele também foi um dos jogadores mais bem pagos do planeta. Salários milionários, contratos gigantes, mas um coração sempre vascaíno. Romário mostrou que o Vasco não só revela craques, mas também cria lendas vivas. Cada gol dele valia um tesouro, e cada entrevista rendia a manchete. Ele é sinônimo de talento e de orgulho cruzmaltino. E agora, o rei dos reis, o maior artilheiro da história do Vasco e um dos maiores do futebol mundial. Roberto Dinamite. Foram 708 gols com um manto sagrado. 708. Um número absurdo e inacreditável que nem o futebol moderno conseguiu repetir. Roberto foi mais que um artilheiro, foi uma instituição dentro de São Januário. Ele vestiu a camisa com alma, com sangue e com amor ao Vasco. Cada gol era uma explosão. Dinamite não só fez gols, ele gerou alegria, renda, emoção e orgulho. Transformou o Vasco em sinônimo de grandeza e virou símbolo eterno do gigante da colina. Se existisse o marketing de hoje, ele seria um dos atletas mais ricos do planeta. Milhões em patrocínios, contratos de ouro, uma grana que mudaria qualquer clube. Mas Roberto Dinamite jogava por algo maior que dinheiro. Jogava por amor. E esse amor fez dele eterno. Hoje, seu nome está gravado em letras de ouro no coração de cada vascaíno. Roberto é, e sempre será, o maior de todos. Esses são os 10 maiores artilheiros da história do Vasco da Gama. Homens que escreveram com suor e gols os capítulos mais lindos dessa camisa pesada. Eles jogaram por amor, por glória, por honra e também ajudaram o Vasco a gerar milhões em renda, títulos e torcida. Cada gol foi um investimento de paixão e cada vitória um lucro para o coração do vascaíno. E agora eu quero saber de você. Qual desses nomes é o seu ídolo eterno? Comenta aqui embaixo e mostra que o vascaíno não esquece suas lendas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Aqui é Portal Vasco, o canal que fala com emoção, verdade e orgulho cruzmaltino.
E se você ama o Vasco, assiste agora o vídeo que está aparecendo na tela, porque lá eu conto as verdades que a mídia não mostra sobre os bastidores do Gigante da Colina. Portal Vasco. O gigante nunca se rende.